Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Douglas e hoje eu resolvi trazer a resolução das questões da nossa primeira atividade. Bom, então essa aqui é a primeira questão. Ela fala: veja a estrutura da substância denominada 2-hidroxi-4-metóxi-benzofenona. Ela não apresenta qual das funções propostas a seguir. Então, ali na letra A, ele fala sobre o grupo funcional cetona e eu identifico ela como essa carbonila secundária. Na letra B, ele fala sobre o grupo fenol, e eu identifico essa estrutura sendo a hidroxila associada ao anel aromático. Na letra C, ele fala sobre o composto aromático, e eu identifico ali. Ele fala sobre o grupo éter, e eu localizo naquela região. E aí, ele fala sobre o grupo álcool. Só que analisando essa estrutura, eu vejo que o álcool não existe. Então, nesse caso, ele vai ser a nossa alternativa correta. É o grupo que não apresenta nessa estrutura. A próxima questão, ela fala sobre uma substância que pode ser utilizada no tratamento de pneumonia, é a cefalexina, cuja estrutura é mostrada a seguir. Aí ele fala: qual das funções abaixo faz parte da estrutura da cefalexina? Bom, então aqui eu vou trazer uma breve revisão sobre os indicativos dos grupos funcionais. Então, na letra A, ele fala sobre o grupo éter, que é aquele que o oxigênio está entre dois átomos de carbono. Ele fala sobre o nitro composto, que é aquele que o nitro, que é FnO2, está associado a um radical orgânico. E ele fala sobre o tioéter, que é esse enxofre que está no meio desses dois carbonos. A letra D fala sobre a cetona, que é a carbonila secundária, e o aldeído, que é a carbonila primária. Então, analisando a estrutura desse composto, eu percebo que bem ali, onde está esse enxofre, ele está entre dois átomos de carbono, que é parecido com o grupo que nós analisamos ali em destaque. Então, nesse caso, a alternativa correta seria a letra C. O próximo composto, ele fala sobre a capsaicina, cuja fórmula estrutural simplificada está mostrada abaixo. É uma das responsáveis pela sensação picante provocada pelos frutos e sementes de pimenta malagueta. Na estrutura da capsaicina encontra-se as seguintes funções orgânicas. Então ali, na letra A, ele fala sobre o grupo amina. E o grupo amina é aquele que o nitrogênio está associado a 3 carbonos. E quando eu analiso a estrutura que tem o nitrogênio, eu vejo que ele está associado a uma carbonila. Então, nesse caso, esse grupo não pode ser caracterizado como amina. Então, fico entre a letra B e a letra C. Bom, aí eu percebo que ali tem a hidroxila associada ao anel aromático. E essa hidroxila associada a esse anel aromático, ela é característica de fenol. Então, nesse caso, eu elimino a letra C. E aí eu fico com a letra B, que aí além disso, ele apresenta ali para a gente o grupo éter. Então a alternativa correta seria a letra B. A próxima questão, ele fala: pequenas quantidades dessas substâncias são suficientes para causar a doçura aos alimentos preparados, já que é cerca de 200 vezes mais doce do que a sacarose. As funções orgânicas presentes na molécula desse adoçante são apenas. Aí ele passa para nós aqui a estrutura. Bom, então na letra A ele fala sobre o grupo éter. E o grupo éter é aquele que o oxigênio está entre dois átomos de carbono. E eu não localizo ele dentro da minha estrutura. Portanto, eu elimino a letra A e a letra B. A letra C, ele fala sobre o grupo aldeído, que é aquele que a carbonila ela é caracterizada por ser primária. Então, analisando o meu composto, eu não consigo observar essa estrutura. Então, também elimino a letra C. Na letra D, ele fala sobre a presença do grupo éster, e ele está localizado ali em destaque. Além disso, ele fala sobre o grupo amida, que está ali também grafado em destaque. Ele fala sobre o grupo amina, que é aquele que está em destaque. E aí, por fim, ele fala sobre o grupo cetona, que é aquele que a carbonila é caracterizada por ser secundária. E aí, nesse composto, não apresenta essa estrutura. Portanto, aquela estrutura oxigenada será caracterizada de ácido carboxílico. Portanto, essa é a nossa alternativa correta. A próxima questão, ele fala: as vitaminas são substâncias indispensáveis para o bom funcionamento do nosso organismo.
Algumas vitaminas que não são sintetizadas pelo nosso corpo precisam ser adquiridas por meio de alimentação, pois a sua deficiência pode causar problemas sérios de saúde. Um exemplo está mostrado abaixo, que é a estrutura da vitamina C, presente em frutas cítricas, tomates e pimentão verde. Sua carência no organismo pode levar à síntese defeituosa do tecido colagenoso e a uma doença chamada escorbuto. Indica os grupos funcionais presentes na estrutura da vitamina C. Então ali na letra A, ele já começa falando sobre o éter. E aí quando eu olho a estrutura do éter, eu vejo que o oxigênio está entre dois carbonos. E não é o que acontece nessa estrutura. Portanto, já elimina a letra A. Na letra B, ele fala sobre o grupo enol. O grupo enol é aquele que a hidroxila está associado a um carbono e faz dupla ligação. Então, beleza, nós temos esse grupo nessa estrutura. Além disso, ele fala sobre o grupo éster, e eu localizo a carbonila associada ao oxigênio, associada a outro átomo de carbono, que está ali em destaque. E aí, por fim, ele fala sobre o álcool, que é onde eu observo essa hidroxila associada a esse carbono saturado. Portanto, a minha alternativa correta será a letra B. Além disso, eu tenho as outras alternativas. Na letra C, ele fala sobre o aldeído, que é aquele que a carbonila ela é uma carbonila primária. Na letra D, ele fala sobre a acetona. E na letra E, ele fala sobre o ácido carboxílico. E são estruturas que nós não observamos dentro da vitamina C. A próxima questão é o dolutegravir, um novo medicamento antirretroviral para o tratamento do HIV, vírus causador da AIDS. Estará disponível no SUS a partir de 2017, de acordo com o anúncio feito nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde. De acordo com a estrutura química do novo medicamento descrito abaixo, as funções orgânicas discriminadas pelas circunferências A, B, C e D são respectivamente. Então ali na letra A eu tenho um oxigênio entre dois carbonos, e isso é característico do grupo funcional éter. Na letra B eu tenho uma carbonila secundária, e aí nesse caso ela é característica de cetona. Então eu já elimino a letra D e a letra E. E aqui eu tenho a alternativa correta, que é a única que sobrou, que é a letra D. Além disso, ele fala sobre o grupo amida e também fala sobre o anel aromático. Então, só para confirmar que a alternativa D é a alternativa correta. A próxima questão, ele fala sobre o gengibre, que é uma planta herbácea originária da ilha de Java, da Índia e da China, e é utilizado mundialmente na culinária para o preparo de pratos doces e salgados. Seu caule subterrâneo possui sabor picante, que se deve ao gingerol, cuja fórmula estrutural é apresentada a seguir. Quais funções orgânicas estão presentes na estrutura do gingerol? Então, analisando ali a alternativa A, ele fala sobre o grupo éster. E o grupo éster é aquele que a carbonila está associado ao oxigênio e está associado a um radical. Então, quando eu pego a minha estrutura, eu observo que não existe esse grupo. Portanto, eu elimino tanto a letra A como a letra C. A letra B, ele fala sobre o grupo éter. Então, se eu for analisar, é aquele que o oxigênio está entre dois átomos de carbono. E eu localizo naquela posição em destaque. Portanto, a nossa estrutura possui o éter. Além disso, na letra B, ele fala sobre a cetona, que é aquele que a carbonila ela é secundária. Então, nesse caso, eu observo que existe essa estrutura. Bom, então aqui eu já posso eliminar aquelas alternativas que apresentam o grupo aldeído, que é a carbonila primária. Então, nesse caso, eu elimino a letra B e a letra D. E aí, por fim, fica o grupo fenol, que eu localizo naquela posição em destaque, e o grupo álcool, que eu localizo naquela outra situação em destaque. Portanto, a alternativa correta será a letra E. A próxima questão, ela fala: a figura representa a estrutura molecular da simvastatina, fármaco utilizado para a redução dos níveis de colesterol no sangue. As funções orgânicas oxigenadas presentes na simvastatina são... Bom, então aqui eu observo a estrutura do aldeído. Vejo que dentro do meu composto não possui essa estrutura. Portanto, eu já elimino a letra A e a letra E.
Além disso, ele fala sobre o grupo álcool, que eu identifico nessa posição em destaque. Aí eu preciso identificar se tem o grupo éster, éter ou cetona. Bom, o grupo éster é aquele que a carbonila está associado ao oxigênio, portanto, eu consigo observar nesses dois pontos. Então, a alternativa correta seria a letra B. Além disso, o éter é aquele carbono que está associado, ou melhor dizendo, aquele oxigênio que está associado a dois carbonos, enquanto que a cetona é aquela carbonila secundária. A próxima questão, ele fala, poucos meses antes das Olimpíadas Rio 2016, veio a público um escândalo de doping envolvendo atletas da Rússia. Entre as substâncias anabolizantes supostamente utilizadas pelos atletas envolvidos estão o turinabol e a mestasterona. Esses dois compostos são estruturalmente muito similares à testosterona e utilizados para aumento da massa muscular e melhora do desempenho dos atletas. Quais funções orgânicas oxigenadas estão presentes em todos os compostos citados? Bom, então eu vejo que na turinabol tem a presença dessa hidroxila associada a um carbono saturado. A mesma está presente na mestasterona e o mesmo que está presente no grupo testosterona. Então esse grupo nós chamamos de álcool. Além disso, eu vejo que ali existe uma carbonila secundária, tanto no turinabol, mestasterona e na testosterona. E essa carbonila secundária é o que nós chamamos de cetona. Então, nesse caso, a alternativa correta será a letra A. A próxima questão, ele pede para a gente indicar qual radical deve estar ligado diretamente a um átomo de carbono em um anel aromático para que tenhamos a formação de uma função fenol. Então, lembrando que a função fenol é aquela que é o anel aromático está associado a uma hidroxila, portanto, a alternativa correta será a letra A. Então, galera, essa aí é a resolução das 10 questões que eu passei para vocês na nossa primeira atividade. Então, até mais.